Vejamos a questão 17, que fala assim, ó: em um certo país a população cresce geometricamente, enquanto a quantidade de médicos cresce aritmeticamente. Qual gráfico a seguir melhor representa a quantidade de pacientes por médico com o passar do tempo? Olha só. Então vamos imaginar assim, ó, só para a gente ter uma ideia, tá? Vamos tentar escrever assim. Vamos imaginar uma sequência que é uma PA, que seria a quantidade de médicos, e a quantidade de pacientes, que seria uma PG, tá? Vamos imaginar, para facilitar, que as duas começam com o primeiro termo sendo 1, tá? Vou imaginar que eu começo com um médico e um paciente. Aí, vou fazer a PA ser uma PA de razão 1, vai somando 1, tá? Então, sei lá, daí eu tenho 2 médicos, depois 3 médicos, 4 médicos, 5 médicos, 6 médicos e assim por diante. E vou fazer uma PG de razão 2, tá? O número de pacientes dobrou. É 2, depois é 4, depois é 8, depois é 9, 16, quer dizer, desculpa. Depois é 16, tá dobrando ali, né? 16, depois é 32. O que vai acontecer com a quantidade de médicos, né, de pacientes por médicos? Então, eu vou ter que pegar um paciente, ó, aqui, um paciente dividido por um médico, daria 1. Aí depois, 2 pacientes dividido por 2 médicos, continuaria dando 1. Depois, eu teria 4 pacientes dividido por 3 médicos, daria 1,333, dá um pouco mais do que 1. Depois eu teria 8 pacientes dividido por 4 médicos, daria 2 pacientes por médico, daria 2. Depois eu teria, em vez de 8 por 4, eu teria 16 dividido por 5. 16 dividido por 5 dá 3,2. Depois eu teria 32 dividido por 6. Reparem, 32 dividido por 6, deixa eu ver, dá 32 por 6, daria 5, alguma coisa, 5 vezes 6 dá 30, 5,3, mais ou menos 5,3. O próximo já seria 64 dividido por 7, né? Então, vocês estão vendo que o resultado, como os pacientes estão crescendo em PG, estão tendo um crescimento exponencial, e os médicos estão crescendo em PA, no começo estavam próximos os números, mas depois a quantidade de pacientes vai ser muito maior que a quantidade de médicos. E isso faz com que a quantidade de pacientes por cada médico seja cada vez maior. Então é uma função que começa crescendo, mas crescendo lentamente. Mas depois ela começa a crescer cada vez mais rápido, cada vez mais rápido. Logo, não pode ser essa, que cresceria sempre com a mesma velocidade, né? Com a mesma taxa. Não pode ser essa que começa crescendo muito rápido e depois o crescimento vai ficando quase horizontal. Essa última vai decrescendo, não poderia ser. Então aqui só poderia ser a letra A, né? É a única que faz sentido, é a que melhor representaria essa função aí. Beleza?